E o outro é de você realmente não focar no que mais cai. Isso é errado. Quem fala isso provavelmente não deve ter passado em nenhum concurso. Se passou, passou em um concursinho de merda lá, sem querer desmerecer não. Fala, meus lobos, pra quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Café do Ensino. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou reagir a um vídeo aqui do César Anunciato. É isso mesmo, Cezinha, eu vou reagir a um vídeo seu, já que você tá gostando aí de reagir a alguns conteúdos. Vamos provar do seu próprio veneno. Brincadeiras à parte, gostaria de mandar um grande abraço aqui pro Cezinha. Vou reagir a um vídeo seu, meu camarada. E vamos ver o que vai dar aqui. Esse vídeo aqui ele falou como eu acertei 19 das 20 questões de matemática na SpaceX. Você também pode. Vamos ver se eu posso mesmo. Galera, para quem não sabe, eu ministro aí monitorias para a galera da SpaceX, monitorias de matemática, beleza? Todas as quartas e sextas de 5 a 7 no Zoom. As monitorias são ministradas ao vivo, você pode tirar suas dúvidas pelo microfone, então o link tá na descrição se você quiser fazer parte. Bom, vamos aqui começar esse vídeo. Se você não é inscrito no canal do Cezinha, se inscreva, tá? Deixa o like lá e ativa o sininho. Vamos que vamos, dá o play aqui. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o César para mais um vídeo. Primeiramente, gostaria de pedir a todos que se inscrevam nesse canal, caso você não seja inscrito. Nesse canal nós falamos sobre concursos militares. Sou especialista em concurso militar, professor de matemática. O cara é bom mesmo, viu? Quando eu digo aprovado, é com nome na lista, chamado para assumir a vaga. Na AFA, SpaceX, EFON, Escola Naval, EAR, Polícia Militar, né, no caso Academia de Oficiais aqui do Barro Branco. Fui aprovado nesses concursos aí, com o nome na lista e para entrar. E, inclusive, fui militar da Força Aérea, na Academia da Força Aérea, fui militar da SpaceX. O cara tem propriedade, né, rapaziada? Não é qualquer um que tá dando dica de estudo, não. Não é um blogueirinho, não. Galera, hoje eu tô aqui para falar como eu acertei 19 questões na prova da SpaceX no ano 2013, beleza? Na prova de 2013 para ingresso em 14, que foi quando eu fui aprovado nesse concurso. Pessoal, eu acertei 19 questões das 20. Aí eu sempre conto uma história, né? Então, galera, ele não tá falando aqui que ele acertou 19 questões agora que ele é professor, não. Tá falando que ele acertou 19 das 20 lá em 2013, tá? Quando ele tava aí papirando, quando ele tava cepando, quando ele tava estudando para a prova da SpaceX, tá? Então, antes que alguém venha falar alguma coisa, ah, você errou uma questão, você não é professor de matemática? O cara acertou isso em 2013, tá? Que eu falo, pô, era pra ter acertado as 20. É, mas era pra ter, não resolve nada, né? Porque o que vale é o que foi feito ali, né? Mas por que eu errei uma questão lá, cara? Não é porque eu não sabia a matéria nem a questão, não. Foi porque eu confundi uma fórmula, né? Era uma questão, vocês podem verificar na prova de 2013, que tinha uma questão que falava, se não me engano, ele falava de uma laranja, eu não lembro exatamente o que era, mas era uma esfera, tudo bem? E ele pedia a área de como se fosse um gominho de laranja, um gomo de mexerica, tangerina, sei lá como você chama na sua cidade, né? Então eu acabei calculando só a casca da laranja, digamos assim, a parte de fora desse fuso, né? Famosa falta de atenção. Também as laterais, e eu, com uma desatenção, só calculei a casca, entendi que era isso que ele estava pedindo e tinha a resposta, cara. E aí eu caí nessa e errei essa. Foi um detalhe, né? Mas por que eu conto essa história? Porque por mais que as 19 foi o que valeu, eu tô te dizendo aqui que na verdade foi uma besteira, né? Isso às vezes acontece. E eu sabia a matéria, tinha condições de ter fechado aquela prova sem dúvida nenhuma. Mas como é que eu fiz para acertar isso, galera? Para acertar 19 questões, um excelente resultado. A prova de matemática da SpaceX tem peso 2, tranquilo, então você... É isso que a gente quer saber, né, Cezinha? É isso que a gente quer saber. Como é que você fez pra acertar 19 das 20 questões? Realmente, o que ele falou tá certo. A matemática, ela tem peso 2 na prova da SpaceX. A física agora tá vindo com peso 1,5 desde a prova do ano passado. E é claro, né, pessoal? A física, a matemática, ela é imprescindível no estudo da física. Acertar, fazer uma média 9,5 numa prova de matemática que vale 10, com peso 2, porra, isso daí te ajuda muito, tudo bem? Foi uma das coisas que aumentou muito a minha média. Galera, como que eu fiz pra conseguir esse excelente resultado? Primeira coisa, eu estudava pro concurso da AFA. Ah, então quer dizer que tem que estudar nível AFA pra ir bem na SpaceX? Não, é aí que tá o segredo. Eu estudava com o meu foco na AFA. Porém, eu não fazia só questões nível AFA. Eu fazia questões de todos os tipos. De questões simples a questões avançadas, né? Seguindo essa ordem, na verdade. Então, até porque não tem como estudar para a AFA e fazer só questões da AFA, né, gente? Não tem como. Quem tá estudando para EPICAR, vai pegar só questão da EPICAR. Vai acabar na primeira semana. Tá, não vamos exagerar, mas 2 meses de estudo acabou seus estudos, vai.
Então, de onde você vai pegar mais questões? Então, o que Cezinha falou aqui é totalmente verdade. Você está estudando para um concurso, você tem que usar o método escadinha, que eu sempre falo para vocês. Questões fáceis, médias e as questões de provas anteriores, né? No caso aí, a gente poderia até dividir em 4 patamares. Você está estudando uma matéria aí de geometria plana. Primeiro você vai pegar, no caso, estudando para a AFA, você vai pegar umas questões da EAR, depois você vai pegar umas questões da ESA ali, que está no mesmo nível, depois vai aumentar o nível para as SPSEX, depois vai aumentar o nível para a AFA, e se quiser pegar ainda umas questões aí da EFON, da Escola Naval, aí fica a seu gosto, né? Mas é sempre mantendo o método escadinha. Estudava uma teoria, né? Eu fazia curso preparatório, inclusive recomendo que vocês façam, quem tem condições, eu sei que não é todo mundo, mas hoje, né, pessoal, com um curso online, como é o caso do Teorema Militar, pô, que com R$899 você tem um curso por um ano, né? Que é o preço do TEM, por exemplo. Na minha época, um curso preparatório presencial era R$4.000, R$4.500, né? Então, assim, eu assistia as aulas lá, então, no curso, fazia os exercícios propostos, que o professor sempre dava uma lista, 2 listas, enfim, dependia. Geralmente era uma que vinha na apostila, e depois eu aloprava em exercícios de livro, exercícios de outras listas, exercícios de diversos lugares, né? Então, qual que é a ideia? Como é que eu fiz para ter esse bom desempenho? Eu estudava a teoria pela aula, né? A aula é 1000 vezes melhor do que você ler uma teoria, principalmente em matemática, beleza? Então, o que acontece? Eu via a aula com excelentes professores que eu tive e depois aplicava exercício. Então, qual é a ideia? Você tem que ter um aparato teórico bem consolidado. Então, você quer coisa rápida. Você, com uma aula, você tem ali um aparato, né? Pelo menos uma visão geral, para que você já possa partir para os exercícios. E aí é importantíssimo que você faça exercícios de nível mais baixo. Né? Por exemplo, quando eu monto as minhas listas lá do TM, quem é aluno sabe, quem é aluno comenta aí, eu monto lá nível 1, né? Eu coloco questões nível ESEAR. Essas questões nível ESEAR, ela... Que isso, que plot twist, hein? Acabei de falar aqui, tá falando, ó, que isso. Mas eu concordo aqui também no seguinte aspecto. Você assistir uma videoaula, você aprende aquilo numa rapidez muito maior do que você lê. Você vai pegar a teoria, você vai ficar lendo, e acaba que você não vê uma aplicação prática, você não entende, você vai ter que voltar, sendo que aquele tempo poderia ser gasto, por assim dizer, né, ser aproveitado fazendo exercícios. Mas tem que tomar cuidado porque isso é aplicado em física e matemática e também em química. Mas já para história e geografia, eu recomendo a leitura prévia, né? Então você lê a matéria antes de ver uma certa videoaula. Pelo menos aquela passada de olho. Para quê? Para você treinar a sua interpretação. Talvez naquela matéria em matemática que você sente uma facilidade maior, tenta dar uma lida antes de assistir, propriamente dito, a videoaula, para não ficar já tudo mastigado e você treinar a sua interpretação. Mas eu concordo que o maior tempo que tem que ser gasto é fazendo exercises. Elas se parecem muito com as questões de aplicação de livros como o do Gelson Iese, com livros de ensino médio em geral. São questões que são aquelas de aplicação, só que num formato prova, né? Que tem ali a questão e as alternativas, que é o jeito de prova que a gente vai fazer. A gente não faz prova aberta, né? Então eu já aproveito, mesmo no embasamento, mesmo no início, nas questões de aplicação, já colocar isso para o aluno, que foi o que foi feito comigo. E deu muito certo. É necessário que você comece de questões de nível mais baixo, para que você, de forma gradativa, atinja os níveis da SPSEX, por exemplo, da AFA, e não se engane. Numa primeira lista que você vai fazer, numa primeira matéria de conjuntos, por exemplo, você já pode fazer uma questão da SPSEX ali, né? Porque você trilhou o caminho na própria lista. Então, eu fiz muito isso, tudo bem? E o segredo, na realidade, está aí, né? O grande problema da maioria dos concurseiros que não destravam nessa matéria é a ideia de que eles têm que estudar somente um tipo de questão. Então, ele pega e só o cara que quer SPSEX, por exemplo, ele só quer fazer questões da SPSEX. Ou ele só quer me perguntar, que muita gente me pergunta, qual prova que parece com o vestibular da SPSEX, o curso da SPSEX. Eu falo, cara, tem algumas que parecem e tal. Tem algumas, às vezes você pega uma questão da FUVEST, parece um pouco e tal. Mas assim, eu falo Faz isso, tudo, pô. Porém eu falo pro cara, olha, não é pra você só fazer isso, não é porque eu tô te falando que existem provas parecidas aqui, que você tem que só fazer esse tipo de questão. Esse é um grande segredo da boa preparação, mais em particular na matemática, mas para todas, né? Mas falando aqui de matemática, para você ter um bom desempenho. Você tem que ir com o coração aberto, até fiz um vídeo esses dias falando da ESA, né? Você tem que fazer
o seu estudo de coração aberto. Então a primeira coisa, o primeiro toque que eu te dou, faça questões de diversos vestibulares, de diversos concursos, o que aparecer, o que for proposto para você, ou você num livro, você baixando uma lista, o que apareceu ali nessa sua busca por exercícios, você faça sem problema nenhum. Exatamente, tem muita gente que vira um aspirador de pó, né? Você tá ali pegando tudo, tá engolindo tudo, um buraco negro, por assim dizer, de teoria. Então o cara pega uma apostila, uma outra, estuda a teoria por vários locais distintos. Na verdade, você tem que usar esse buraco negro, mas para exercícios. Então tudo quanto é exercício que aparecer na sua frente, você tem que fazer, e não propriamente dita a teoria. A teoria, se você estudar ela bem, anotar, fazer as principais anotações ali, prestar bastante atenção no professor em sala de aula, você vai conseguir realizar os exercícios. Tá? Então você não vai precisar revisar a teoria 1, 2, 3, 27 vezes. Não. E você não vai precisar estudar a teoria de 2, 3 autores distintos. Não precisa disso. Estudou a teoria? Vai para os exercícios. Os exercícios não seja muito seletivo, vai fazendo de tudo, mas tente acompanhar uma certa ordem, né, na escadinha, fazer os exercícios mais fáceis, depois médios, depois os exercícios mais difíceis. Inclusive, nas nossas monitorias aqui da Alcateia do Ensino, link tá na descrição, a gente também separa listas nesse nível 1, nível 2, nível 3, de forma que você faça uma escalada gradativa para chegar nas provas anteriores. Concorda aqui que você viu a teoria, você já está certamente apto para fazer uma prova, para você fazer uma questão da SpaceX. Mas é bom você dar um passo para trás, fazer umas questões da EAR, da ESA, né, ir praticando ali para chegar numa questão da SpaceX. Isso me fez acertar lá 19 questões da SpaceX, me fez gabaritar a matemática na EAR, me fez ter um excelente desempenho, 13 questões na AFA, teve prova que eu fiz que acertei 13 de 16. Né? Escola Naval, eu cheguei a acertar 17 questões das 20, sabe? Então é um desempenho assim absurdo, né? Então o que me fez ter isso? A primeira coisa, eu nunca tive restrições de questões. Eu aprendi bem, porque quanto mais exercícios você fizer, mais você vai ter contato com diversas formas de resolução. E aí não tem muito pra onde fugir. O cara não vai tirar uma questão nada a ver da cartola, né? Às vezes vem uma inovação tal, mas você pode ter certeza que em algum momento existiu questões parecidas com aquela. Pode ser que você não tenha visto. Mas muitas vezes, mesmo você não tendo visto exatamente aquele tipo de questão, pela teoria e pela prática nas outras, você consegue resolver aquela questão que para você foi inédita. Todo ano eu escuto a seguinte frase: William, a prova desse ano veio tão diferente, a prova veio toda diferente. Quando vai ver, gente, saiu a mesma coisa. Ou seja, o esqueleto é o mesmo. A gente não vai ver muitas alterações. Tem vídeo aqui no canal falando a respeito da análise da prova, da SpaceX, da prova de matemática. Vocês vão ver que a análise de um ano para o outro não muda nada, não muda quase nada, né? É um tópico ou outro que foi adicionado a mais, mas aquele tópico que foi adicionado em 2021 estava lá em 2019, não estava no ano anterior, mas estava no ano antes desse. Então, se você estudar bem as provas anteriores, não tem mistério. E a prova não vai vir diferente, ela nunca vem. O segundo segredo é não cair em merda que falam pra você, que é uma coisa que eu não gosto e eu já falei isso. Não é para estudar o que mais cai. Esse negócio que me perguntam direto, eu já vi pessoas falando isso, é um absurdo isso, tá? Por que é um absurdo? Professor, o que mais cai na SpaceX? Existe uma matéria aqui que, assim, não seria que cai só questões daquilo, mas vocês vão entender o que eu tô dizendo. Tem assuntos determinados que todo ano aparecem e dominam uma grande parte das questões? Sim. Exemplo. Por exemplo, na parte de matemática da SpaceX, tem a SpaceX é uma prova bem algébrica, é uma prova bem técnica, assim. É muito importante, mas vocês vão ver que, mesmo que não fosse porque cai várias questões disso, seria importante, mas é muito importante que você domine funções. Por quê? Porque você pega, por exemplo, 6 questões da SpaceX, das 26, envolve algo com função. Entende? Só que a função, quando eu falo funções... Eu acho que até mais, viu? Eu acho que ele jogou até pra baixo, porque tem questões que não envolvem diretamente função, mas está relacionado. Se a gente for pegar equação logarítmica, equação exponencial, tá meio que dentro de função logarítmica e função exponencial. Então, se a gente for juntar mesmo tudo que cai de função, é muita coisa da SpaceX. Quase metade da prova da SpaceX aí é basicamente função, né? Geometria espacial, geometria plana, geometria analítica. Se você juntar o combo função e geometria, né? E no caso eu estou englobando a equação dentro de função,
aí, filhão, dá aí 12 questões ou mais. Então, realmente, tem assuntos que caem mais, mas olha só, gente, eu tô falando função e geometria. Parece que é só dois tópicos, né? Mas é geometria plana, espacial, analítica, função. Tem função afim, função de segundo grau, função modular, função exponencial, função logarítmica, função trigonométrica. Então tem muita coisa dentro disso. Parece que é fácil a gente limitar, né? O que o Cezinha tá falando aqui é que é fácil a gente falar, cai isso aqui e cai isso aqui. É só você estudar função e geometria. Mas quando vai ver, filhão, você ficou 3 anos estudando a mesma coisa e não sai do lugar. É muito conteúdo. Função logarítmica, exponencial, modular, trigonométrica, tá? Conceitos iniciais. Acabei de falar. Função inversa, função composta, tudo isso, né? Então, beleza, vamos dizer que você estuda constante. só a função. Você não faz nem 5, 6 questões da prova. Se fizer ainda. Por quê? Porque, como eu disse, não é uma questão puramente função. Ela envolve outros conceitos. A matéria, o edital não está ali à toa, pessoal. Existe uma lógica, existe um conjunto de coisas, de assuntos que se complementam. Um deles que você não entender pode te ferrar nos outros. Então esse negócio do que mais cai é errado. Não existe isso. Estudar o que mais cai não existe. Não existe. Exemplo, tem um assunto que acho que deve ter caído... Isso aqui eu acho que eu discordo um pouquinho, tá? Porque na parte de função concordo plenamente e tal, mas eu acho que é bom a pessoa conhecer a prova, né? Ela tem que conhecer a prova, ela tem que fazer muita prova anterior para ela conhecer, para ela se familiarizar com aqueles tópicos que mais caem. Ela vai estudar aquilo que mais cai? Não, ela vai estudar tudo. Ela tem que estudar tudo que cai na prova, mas naturalmente dando mais ênfase para aquelas matérias que são mais cobradas. Ela não vai estudar um mês de função e ela vai estudar também um mês de estatística. Não, pô. Ela vai estudar uns 5 meses em função e um mês em estatística, né? Porque função é mais importante, é a base aí para muitas questões. Então tem que focar naquelas matérias que são mais frequentes. Também a questão do edital, tenho grandes ressalvas, porque eu não gosto do edital da SpaceX. O edital da SpaceX, principalmente na parte de matemática, tá bem fora de ordem. Se a pessoa que não faz cursinho nem nada estudar pelo edital da SpaceX, ela vai pegar uma ordem toda avacaiada. Não gosto. Na prova da SpaceX, que é binômio de Newton. Ah, então não vou estudar binômio de Newton. Cara, você não tá entendendo nada. Porque beleza, pode até não cair binômio de Newton. Dificilmente cai uma questão. Mas você vai deixar de estudar binômio de Newton? Sabe, não, mas vai estudar menos, né? Perder não estudando binômio de Newton, por exemplo? Primeira coisa, você vai perder a oportunidade de praticar o teu raciocínio matemático. Isso é outra coisa. Isso aqui, meu amigo, faz você vencer muita prova. Inclusive vai te ajudar em outras matérias, tá? Em outras matérias, beleza? Então, se você deixar de estudar binômio de Newton, por exemplo, você vai perder a oportunidade de ganhar raciocínio lógico matemático. Você vai perder a oportunidade de praticar números fatoriais, que caem em análise combinatória. Tranquilo? Que cai na prova. Tranquilo? Você perde a oportunidade, tá? Você perde a oportunidade de praticar, por exemplo, polinômios. Porque quando você desenvolve um binômio, você tem uma ideia ali de como um polinômio se comporta, da questão das potências ali do x e de outras várias coisas, tá? Então, fora os exercícios que envolvem interpretação, então você deixaria de praticar a interpretação. Então, para que você vai fazer isso? Primeiro que é uma matéria que na sequência ela tá ali um pouco antes de análise combinatória, tá? Sim. Que eu chamo de frente B, né? Que eu começo com sequências, PA, PG, depois vem sistemas, matrizes, determinantes, e ali eu começo com números fatoriais, binômio de Newton, e aí entra a análise combinatória, por fim, a probabilidade, né? Isso é na frente B que eu recomendo que vocês estudem ali ou as 3 frentes ao mesmo tempo, ou você deixar B por último. Percebam, eu dei um exemplo de uma matéria que nunca cai. Isso aí, top. Eu acho que a pessoa não pode deixar de estudar. Ela não pode estudar apenas as matérias que mais caem. Mas ela tem que dar mais foco para essas matérias. E como é que ela vai saber isso? Com um videozinho que eu vou gravar aqui, quais as matérias que mais caem. Com um videozinho que o Cezinha vai fazer? Também, mas principalmente com a prova empírica. Ela tem que ir lá na prova, resolver as provas anteriores, né? Ter aquele contato, ter aquela experiência para ver realmente quais são aquelas matérias que mais caem e principalmente quais aquelas matérias que a pessoa está com mais dificuldade, para que ela saia dessa tal de zona de conforto e estude com mais afinco aquelas matérias que ela tem dificuldade, para ela vencer essa dificuldade e tirar um 19 aí de 20 na SpaceX. E ela vai te ajudar muito. E essas que eles falam que cai pra caralho, que é o que mais cai, que você tem que focar nisso, são 5 questões da prova, 5, 6. Concordo. E mesmo que você 100%. focar nisso, eu duvido que você acerte essas 5, porque talvez, né, no meio dessas 5 que envolve a tal da função, que é o que mais cai,
dependia de alguma matéria que você deixou de estudar lá. Então, peraí, pessoal, não existe isso. Então, eu nunca foquei para nenhum concurso o que mais cai. Existe um edital e não é à toa. O edital, ele não é só para te falar o que cai de fato, mas ele te vetora, ele vetora o teu estudo, ele coloca ali para você o que você precisa entender para que você faça em módulo, direção prova. e sentido, hein? Sim. Então, esses dois aspectos, né, de você fazer diversos tipos de questões, não só de, esse tipo de questão, cara, minha prova, eu vou fazer só isso, e o outro é de você realmente não focar no que mais cai. Isso é errado. Quem fala isso provavelmente não deve ter passado nenhum concurso. Se passou em um concursinho de merda lá, sem querer desmerecer, não, tá? Nenhum concurso. Só que tem pessoas que às vezes vão falar esse tipo de coisa pra você, que quando você vai ver, o cara é o quê? Primeiro que você será aprovado em um concurso, é mérito? Porra, sim, demais. É algo que você... que faz o cara ser uma autoridade para falar disso, sem dúvida. Você será aprovado, sim. Mas tem uma outra coisa, o cara também tem que entender da prática pedagógica, do cara ser professor, de ter entrado em sala de aula, de ter rachado a mão com giz, entendeu? É isso, cara, que eu falo. Então, geralmente quem fala essas coisas tá querendo achar uma bala de prata, tá querendo te... eu sou o cara, método rápido. Fácil aqui. Pô, o edital tem 30 assuntos, né? Não sei exatamente quantos tem. 30 assuntos. Não, estuda 5 que tá safo. Pô, se fosse fácil assim, meu querido, a maioria das pessoas estavam 19 questões na prova do SpaceX, gabaritava a prova. Pessoal, no mais é isso. Se você gostou do vídeo, compartilha com seu amigo. Compartilha, curte, vai lá, se inscreva no canal do Cezinha, tá? Se inscreva no canal da Alcateia também. Bom, galera, na maioria das coisas aqui eu concordo com o Cezinha, mas algumas coisas eu tenho ressalvas e eu falei aqui no vídeo, principalmente em estudar as matérias que caem com a maior frequência. É claro que a gente tem que estudar com mais vigor aquelas matérias que são mais frequentes. Como eu disse, a gente vai dar a mesma atenção para função do segundo grau ou para binômio de Newton. A gente tem que dar mais atenção para a função do segundo grau. Não que a gente vai deixar o binômio de Newton de fora, tá? Mas a gente, claro, naturalmente a gente tem que estudar mais a função do segundo grau. Mas não confie em método fácil, rápido, simples e direto. De forma alguma. Confie no método da constância, seja constante nos seus estudos, tá? Seja direto, seja incisivo. E edital da SpaceX, eu não gosto do edital deles, porque o edital ele tá muito fora de ordem, tá? E o edital realmente ele não fala pra gente qual a matéria que eu tenho mais dificuldade, qual é a matéria que eu devo estudar mais, tá? O edital não fala. O que que fala isso? Onde que eu consigo essas informações? Na própria prova, nas provas anteriores. A prova de 2022, desse ano, ela não vai vir muito diferente da prova do ano passado ou do ano retrasado. Então, a gente estudar a prova do ano passado, do ano retrasado, a gente vai ter uma orientação até pra gente guiar os nossos estudos. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!